Como já informamos, permanecemos aqui no sítio desde o início da pandemia. Agora, em 2022, em março, vamos completar 2 anos. E ultimamente passamos assim um pouco ausente porque fomos acometidos dessa gripe terrível. Eu havia passado talvez mais de 20 anos sem ter gripe, né? E agora me atacou de uma maneira que eu nunca tinha experimentado, mas já estou bem recuperado. Só a voz um pouco rouca. E também a minha esposa não recuperou e ficou pior do que eu, mas já está quase boa também. Portanto, agora, nesta oportunidade, eu quero fazer uma exposição, um comentário sobre o livro de Abacuque, que acabei de ler recentemente. E aqui o profeta apresenta uma realidade muito semelhante com a nossa aqui, que nós estamos vivenciando, particularmente no nosso país e também no mundo. Está no capítulo 1, vou ler aqui os versículos, começando o versículo 1, o versículo 2. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Tu és puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na rede ou na sua rede e os ajunta em sua rede de arrastão. Então se alegram e ficam contentes. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó? Aqui, então, o profeta faz uma série de questionamentos para Deus nessa situação. O contexto histórico aqui é que o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, estava sendo atacado pelo Império Babilônico, pela Babilônia. Estava na iminência de ir para o cativeiro. E então Abacuque vê aquela situação e ele olha do lado do ponto de vista do qual ele está, dos justos, dos humildes, das pessoas fiéis a Deus. Porque aquele julgamento, aquele juízo, esse castigo que estava para cair sobre Jerusalém e Judá era por causa da maldade da grande maioria do povo. Então ele faz questionamentos para Deus. E o que eu quero dizer aqui, destacar, quero dar como tema dessa reflexão é o silêncio de Deus. Deus, ele responde às nossas orações, os nossos questionamentos. E Deus gosta que nós abramos o coração e expomos para ele as nossas angústias, nossos sofrimentos, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas dúvidas, até mesmo a respeito de certas questões da fé. E então ele ouve, mas nem sempre Deus responde quando nós queremos. E é muito, às vezes, dolorido, uma coisa difícil da gente viver na experiência da vida de andar com Deus, é saber entender o silêncio de Deus. E Deus ficou em silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, nos perturba. Mas Deus, nesse silêncio, quer nos ensinar algumas lições, né? E é interessante que o profeta aqui fala dessa situação. Por fim, Deus manda a Babilônia, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém.
em 3 etapas e leva uma parte da população dizimada à espada. A outra é levada para o cativeiro. E a terceira parte, o restante de pessoas humildes, fiéis a Deus, essa parte Deus deixou na terra. E é interessante que Deus deixou essas pessoas, né, esse remanescente, para cuidar das vinhas, desfrutar da terra, das propriedades, porque eles eram explorados como trabalhadores, às vezes até escravos. Agora eles iam ser donos e prosperar ali. Mas o profeta, então, depois dessa questão, ele diz aqui, olha no capítulo 2, ele diz, será que vão continuar praticando a maldade, né? Destruindo as pessoas, matando sem piedade? Aí ele diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, eu quero destacar aqui essa expressão, a torre de vigia e a fortaleza. Aqui fala do castelo. A torre de vigia era o lugar ali naquelas cidades fortificadas. No tempo da guerra, as pessoas refugiavam ali e ficavam esperando o fim da guerra, enquanto o exército lutava. Olha o que ele, então, ouve de Deus. Então o Senhor lhe dá a resposta. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorada, espere, porque certamente não tardará. E Deus aqui fala para o profeta, mas o justo viverá pela fé. Que torre de vigia é essa? Era a torre da esperança, da fé. Aí então Deus responde e diz o seguinte, no tempo certo eu vou responder, não vai demorar. Mas aqui Deus está dizendo, em todas as situações na história da humanidade, Deus espera que a medida da iniquidade dos ímpios chegue ao ponto da intolerância. Aí ele age, porque ele é longânimo, tem um ânimo longo para esperar ver se há mudança de arrependimento nas pessoas. Quando chega o momento do limite, Deus age. Ele disse, vai acontecer, eu vou intervir. Espere, fique na sua torre de vigia, essa torre da fé, porque o meu justo viverá pela fé. Essa é a situação que nós vivemos agora. Quero fazer um paralelo aqui para a nossa realidade no país. Para todos nós, irmãos cristãos em Cristo, de todos os segmentos, protestantes, católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Às vezes nós ficamos angustiados e questionando por que Deus está permitindo tudo isso no nosso país. É porque Deus está esperando o momento certo dele intervir. E tem uma coisa, se ele não intervir, porque tem milhões de pessoas orando e pedindo, e então Deus está dizendo, fique na torre de vigia, na fé, porque o meu justo vive pela fé. E nessa torre da esperança da fé, aguarde o meu momento, a minha hora de agir. Agora, meus irmãos, se isso não acontecer, porque eu tenho comentado particularmente com pessoas, né, irmãos, se Deus permitir que a antiga situação de um governo materialista, anticristão, ateu, se estabeleça na nossa nação, é porque Ele quer usar isso para expurgar a igreja dos seus desvios da verdade, da sua mornidão, como diz lá em Apocalipse. Ele está para vomitar. Então, Deus, como usou a Babilônia para punir os ímpios de Jerusalém e de Judá, ele poderá permitir um sistema anticristão que venha expurgar a igreja, para que no arrebatamento, que está próximo, a vinda de Jesus, ele possa encontrar um povo santo e purificado para levar para a glória. Mas vamos continuar na torre de vigia. E pode ser que o Senhor, na hora certa, vai intervir, como interviu em Jerusalém e protegeu os justos, deixando na terra. Ele poderá nos livrar de um sistema que venha
causar angústia e sofrimento para a igreja. Que Deus nos abençoe. Todos nós cristãos de todos os segmentos.